Fala galera, eu sou Afonso Fonseca, vocal e guitarra da Ana Cruz. Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no meu canal. Se inscreve aí no meu canal, se inscreve no canal da Ana Cruz, segue as minhas lives na Twitch. Se caso você escuta música fora do YouTube, a Ana Cruz está disponível em outras plataformas também, como Spotify, Deezer, Napster, iTunes, etc. Caso você utilize uma outra plataforma de música como essas que eu citei, ouça e siga a Ana Cruz lá também, avalie as músicas, os vídeos, comentem, ajude compartilhando as lives, os vídeos e as músicas, obviamente. E se você quiser e puder se tornar um apoiador do canal, a gente tem o site do Apoia-se, que é um site de financiamento coletivo. A gente tem também o Pix, a gente tem os subs da Twitch, entre outras coisas, porque é graças principalmente à ajuda do público que eu consigo manter os trabalhos aqui, eu trabalho exclusivamente com isso. Graças à ajuda de vocês, principalmente. Caso vocês não puderem, o que eu já falei, né? Compartilhar, avaliar o feedback de vocês. Isso já ajuda pra caramba, cara. Olha só, eu usei um eufemismo em vez de usar um palavrão. Talvez seja o calor que tá fazendo meu cérebro não funcionar direito. Talvez seja a felicidade de estar batendo quase aí 800 inscritos. 800 inscritos. A dicção ficou meio ruim agora, corrigi. Tô muito feliz que o conteúdo tá crescendo mais e mais, não só daqui do canal, né, mas de tudo aí que eu citei também. Tem as redes sociais, né, que, enfim, vai estar no link da descrição, é bem fácil de achar. Tem o servidor do Discord também, mas vamos pro assunto do vídeo. Eu terminei de ler o último arco agora de Dragon Ball Super, né, pra a galera que conhece Dragon Ball, né, mesmo que não esteja acompanhando, viu aí que um dos últimos arcos aí, né, que foi o arco do Granola, né, que teve a nova forma do Vegeta e tal, esse arco terminou. E agora a gente entrou no mini arco, né, ali focado no Goten e no Trunks, né, tem a Bulma ali também, tem o Kuririn agindo como policial. É basicamente o filme do Super Hero, só que com foco no elenco secundário do filme, né? Enquanto o filme ele foca mais no Piccolo principalmente, que eu achei bem bacana, no Gohan e na Pan, esse arco ele vai mais principalmente no Trunks, né? Que é o personagem central da história. Temos o Goten ali, temos o Kuririn trabalhando como policial, e isso sendo relevante para a trama, porque até então a gente teve pouquíssimas cenas do Kuririn agindo como policial. E pouquíssimas vezes isso tinha algum peso na narrativa, e dessa vez teve. Ele estava envolvido porque realmente o Edo, né, seria Edo Gero, né, o nome dele completo, né, que ele é neto do Dr. Mac Gero, que seja. Ele tava roubando cadáveres, olha só, eu tô, tô que nem o cara lá do React de Portugal lá, falando com a 18. Quem não viu esse vídeo, inclusive, veja, que tá hilário, meu react da dublagem português de Portugal de Dragon Ball. Mas ele tava roubando os cadáveres ali, né, pra fazer ciborgues ali, androides que seja. E é um bagulho mega pesado, né, porque parando pra analisar, ele tava roubando cadáveres, mas por se tratar de Dragon Ball, né, que eu me enrolei e fiz a piada, era isso que eu ia falar. Por se tratar de Dragon Ball, fica um clima leve. E uma coisa que é legal nesse arco é justamente que ele tem uma vibe de meio Dragon Ball clássico. Porque ele tem um roteiro de escala menor, que eu acho que isso é importante, porque o Z ele foi tomando proporções tão catastróficas que cada arco tinha que ser uma escala maior, que tava absurdo, tá ligado? Tava sempre assim, não, esse vilão aqui destrói uma cidade, então o próximo tem que destruir um planeta, e o próximo tem que destruir o sistema solar, o próximo universo, aí abre o multiverso, tá ligado? Esse arco é interessante, primeiro porque é algo que eu reclamo desde que eu abri o canal, né, em vídeo, né, pelo menos, antes de eu abrir o canal eu já reclamava disso, que é o fato do foco ser sempre Goku e Vegeta. Goku e Vegeta resolvem a porra toda, foda-se os outros personagens. Mesmo quando esses outros personagens participam de alguma forma na luta, é só pra apanhar e pra mostrar o quão Goku e Vegeta são fodas. E até o Vegeta chegou a um certo ponto que ele sofria também, era só Goku. E a gente ter um arco numa escala bem menor,
trabalhando outros personagens do núcleo de Dragon Ball, até porque o arco do Granola teve muito foco em cima do Goku e do Vegeta. A gente deixa o Goku e o Vegeta respirar um pouco e a gente tem esse arco aí, que é basicamente a mesma fórmula do início da saga Buu, só que na minha opinião mais interessante. Talvez por eu não gostar do Gohan, talvez, mas eu não sei se eu vou saber explicar, mas eu achei a forma que foi trabalhada muito mais interessante, talvez porque já foi pensado como um arco menor e porque a gente estava precisando ver Goten Trunks. A gente teve um Goten Trunks ali que teve uma relevância no arco do Buu e depois eles desapareceram e eles não tiveram mais relevância. O Super, na minha opinião, eles fizeram uma coisa com o Goten Trunks mais interessante do que eles fizeram com o Gohan no Z, que eu já critiquei isso em outros vídeos inclusive, que é tratar o Goten Trunks de fato como crianças e adolescentes. O Gohan, por causa do nível de escalonamento de poder que estava Dragon Ball na época que o Gohan existe na história, eles se sentiram, eles, no caso Toriyama, né, e toda a equipe responsável, né, por tomar as decisões de roteiros de Dragon Ball e afins, eles se sentiram na necessidade de colocar o Gohan num patamar que pudesse enfrentar esses guerreiros que o Goku e todo mundo ali tivesse mais ou menos o mesmo nível. Então o Gohan, ele acaba tendo uma construção de poder muito exagerada num período muito curto. Isso é algo que sempre me incomodou no personagem do Gohan. O Goten Trunks, o Z estraga um pouco porque o Goten Trunks consegue Super Saiyajin de uma forma bem banal. Nem o Gohan, tanto a versão do futuro quanto a do presente, tiveram transformações banais. Os dois tiveram que passar por situações que levou ele a se transformar em Super Saiyajin. Não só ele, como o Trunks do futuro, o Goku e o Vegeta, né, obviamente. Eles tiveram que ir em situações no limite para conseguir. O Goten Trunks foi puta banalizado. Então super deixar o Goten Trunks afastado da história, tratar eles de fato como dois moleques. E eu vi muita gente falando, tinha que colocar o Goten Trunks no lugar do Kuririn, do Tenshinhan. Não, cara. Porque o Kuririn é terráqueo, ele é fraco. Não, isso foi uma regra que inventaram depois, porque o Kuririn ele nunca foi um personagem fraco dentro da história. Inclusive no início da história ele tinha um poder bem parecido com o do Goku, tá ligado? E depois que foram colocando esse bagulho de Saiyajin é foda e o resto é lixo, tá ligado? Mas os guerreiros não Saiyajin sempre foram tratados como guerreiros fortes. E isso é uma coisa que o Super ele resgata. Já que não dá pra colocar o Kuririn no nível do Goku e do Vegeta, né, justamente por ele ser um terráqueo, vamos dar outro tipo de força pra ele nas lutas. Então ele é algo que no Z ele já fazia. Ele sempre se mostrou ser um cara muito mais hábil, muito mais criativo do que o Goku. O Goku, como diz a música, né, o eterno aprendiz, né? Isso não é mérito nem demérito, mas o Goku, todas as técnicas que ele domina, ou quase todas, né, falando aqui de orelhada, ele aprendeu com algum mestre. Todas as técnicas dele, pelo menos que vem na minha cabeça. O Kuririn não, o Kuririn desenvolveu Kenzan, querendo ou não, o Kuririn ajudou ali o Gohan, principalmente na Namekusei, ele que treina ali bastante o Gohan, ele que monta estratégia, e isso é mostrado inclusive nesse arco, né, nesse arco atual do Goten do Trunks indo pra escola. Ele usa da inteligência para poder derrotar um dinossauro. É óbvio que, se tratando de Dragon Ball, se fosse uma luta direta ali, cara, aquele bicho ali, ele não representa perigo nem pro Caos, tá ligado? Nem pro Yajirobe. Só que, velho, a gente não precisa ter um tempo inteiro arcos em Dragon Ball, histórias de Dragon Ball com problemas multiversais, tá ligado? Tanto é que o arco do Granola, por mais que tenham personagens fortes, a importância desse arco pro universo de Dragon Ball, ela é minúscula, porque se trata de um problema isolado do Granola com a raça do Goku e do Vegeta. O Granola ele não quer destruir o planeta, não quer destruir a galáxia, ele não quer dominar o universo, ele não quer destruir o multiverso, ele só quer se vingar dos últimos Saiyajins que ele descobriu que estava vivo. E a história gira em torno disso. Aí a gente tem lá esqueci o nome lá dos quatro
4 irmãos lá, né? Eu esqueci o nome. Enfim, tem lá o Erek, tem as porra lá, já esqueci já. Enfim, aí mostra ali que eles são, principalmente o Erek, né? É o verdadeiro vilão ali. Aí a gente vê um Freeza ali que não é a ameaça naquele momento. O que eu tô querendo dizer é que, tipo, depois do arco do Granola, depois do arco do Moro, que antecede do Granola, isso sim foi uma mega saga, porque começa buscando o Majin Buu, trazendo o Majin Buu pra história, que era algo que tava precisando. E Goku e Vegeta fica bem integrado. Quando não dá pra Goku e Vegeta e Moro manda os prisioneiros pra terra, tem os guerreiros da terra pra proteger. Porque até o Yantia derrota alguém, derrota os inimigos lá. Então é um bagulho que envolve todos os guerreiros Z. Realmente é uma crise no universo ali 7, né, que é o universo onde vive os personagens principais do Dragon Ball. E aí depois a gente tem esse arco aí de vingança especificamente com Goku e Vegeta. É uma história mais fechada, é uma ameaça menor, uma ameaça que eu falo no quesito narrativo, não falo no quesito de poder. E eu acho isso legal. E finalmente o Vegeta começa a mostrar claramente pro espectador, baseado no pensamento e nos comentários, nos diálogos que ele tem com Bills, no diálogo que ele tem, que ele começa a ter desde lá do arco do Moro, se eu não me engano, na Namekusei, sobre as merdas que ele fez com os Namekuseidins, sobre todo o arrependimento que ele tem da raça, sobre o que é de fato o orgulho Saiyajin, pra poder fazer o Vegeta manter a essência dele e ao mesmo tempo ele não ser mais aquele babaca que ele era no Z. Por mais que seja interessante esse personagem dele, mas no período atual não faz sentido um Vegeta, sei lá quantos anos, de 40 e poucos, 50 anos, ter o mesmo pensamento do Vegeta de 20 e poucos anos, recém-integrado na Terra, liberto de certa forma da escravidão do Freeza, tendo literalmente uma segunda chance, tá ligado? Não faz sentido. Óbvio, né? O Vegeta também não pode mudar da água pro vinho, ele tem que manter os traços de personalidade dele e é isso que é trabalhado. Então, no grande resumo, é isso, né? Eu puxei outros arcos, né? Porque eu não fiz review desses outros arcos, então nem sei se tá gravando ainda. Não, óbvio, não sei. Não sei. Ali tá dizendo que tá gravando ainda. Bom, teve uma queda aqui na edição. Eu edito, porque tem que acontecer alguma coisa, né, pra foder. Senão não é o meu canal. Acabei puxando esses outros arcos porque eu não fiz review deles, né? Então eu tô aproveitando o espaço aqui pra falar. Mas agora voltando especificamente pra esse arco, como eu falei, né? A questão da gente ter ali uma escala menor, a gente trabalhar personagens ali que não tinha muito destaque. Teve todo o hype do Goten e do Trunks finalmente envelhecerem, né? E aí mostra ali a rotina dele na escola, as novas amizades do Trunks, a amizade do Goten. Eu acho interessante porque a gente... É um bagulho que eu particularmente fiquei curioso de como é que seria o Trunks e o Goten agora nessa fase do Super. Como é que seria as personalidades deles, as motivações. E eu acho interessante que o Trunks, ele tem um pouco da essência do Trunks do GT, dele não querer saber muito de dominar não, né, de chefiar a Corporação Cápsula, né, ele acha chato ser uma coisa que tem no Trunks do GT, só que de alguma forma eu consigo enxergar o Trunks do Z nesse Trunks do Super, e eu não consigo enxergar o Trunks do Z no do GT. Pra mim ele é outro personagem. O Goten nem isso, porque o Goten do GT não é nenhum personagem. Eu não vou entrar muito no GT, senão eu vou começar a pistolar aqui e vai virar um podcast essa porra. E o Goten, ele tem muito a vibe do Goten do final do arco do Buu, né? Que é um Goten que o Toriyama canonizou no mangá. Isso existe no mangá mesmo. Então eles só pegaram ali e é o visual do Goten que eu mais gosto. Eu não gostei daquele Goten de topetinho no GT, porque tudo bem que é irmão, mas ele ficou tipo um Gohan, tá ligado?
Acho que já tá bom o Gohan ser assim, o Goten tem um cabelo um pouquinho mais despojado. Eu acho mais interessante, até pra combinar mais com a personalidade dele. E isso é outra coisa que eu achei interessante na personalidade do Goten, porque dá pra ver que ele tem a essência do Goten do Z também, né? O Goten jovem, o Goten criança, né, no caso. E que é semelhante ao Goku. Mas você vê que o Goten e o Goku, eles não são as mesmas pessoas, nem se colocar os dois da mesma idade. Eles têm semelhanças, porque o Goten ele foi feito para ser, de fato, ter uma personalidade parecida com a do Goku, mas por eles terem idade diferente, serem pai e filhos, ter uma criação diferente, obviamente, você vê que eles são semelhantes, mas eles não são uma cópia um do outro, não um Ctrl-C, Ctrl-V. E isso eu achei muito legal, além do design, que é o design dele no Z, a personalidade dele, aquele olhar dele meio inocente, mas ele não ser ignorante perante a sociedade igual o Goku é, porque não faz sentido por causa da criação que o Goten teve. O Goten teve uma criação mais normal, mais padrão, socialmente falando, né? O Goku não. E os personagens secundários também, por mais que eles sejam ali, a função deles é somente essa, de ser personagens secundários, eu consigo enxergar personagens ali. Tem um design que dá pra diferenciar cada um, não é um design esquecível. As personalidades, por padrão de um personagem secundário ali, que eles só estão ali pra fazer a função de serem amigos do Trunks, eles cumprem o papel deles como secundários. Não é uma coisa genérica, é uma coisa ali que dá pra entender mais ou menos a personalidade de cada um. E como eu falei, né, toda a trama ali, principalmente porque envolve Pilaf, né, então isso ajuda a ser mais Dragon Ball ainda, né. Envolve todo o núcleo ali do Pilaf, o Edo, né, que o Edo ele é um vilão cômico, ele é neto do Makijero, mas ele tem muito mais a vibe do Comandante Red do que do Makijero, né? Até porque o Comandante Red ele é um vilão do Dragon Ball clássico, né? O Makijero já é do Z, um vilão mais sério. Então a gente tem um vilão que ao mesmo tempo ele é competente, diferente do Pilaf, que ele era um vilão puta incompetente em qualquer coisa. A gente tem um vilão que é competente no que se propõe e ao mesmo tempo ele é engraçado e leve. Ele tem a essência de Dragon Ball sem descaracterizar os personagens. A gente não precisa trazer um Goku de volta criança, a ser criança, se a gente tem toda uma geração de personagens mais jovens dentro de Dragon Ball para poder trabalhar isso. E o Goten e o Trunks, a vibe deles serem super-heróis, que é um bagulho que a Mai acha mega idiota e tal, faz sentido porque eles são adolescentes criados nos moldes de uma família terráquea. No molde normal, a Bulma e a Tite são duas mulheres com a cabeça de terráqueos normais. Então eles têm esse lado. E faz sentido, não é que não fizesse com o Gohan, é porque é outra vibe. É outra vibe, foi feita de outra forma, justamente porque o Gohan ele foi mega rushado pra enfrentar Cell, aí foi pra Namekusei, e aí ele regredir pra um adolescente mais comum e tal, é um bagulho que fica meio quebrado. E o Super ele soube separar um pouco isso. E pra não ficar, Goten e Trunks resolve tudo e foda-se, não, a gente tem o Kuririn ali, que além de ser um adulto, de ser amigo próximo das duas famílias, né? Porque ele é o melhor amigo do pai do Goten e ele também é amigaço da Bulma, né? O Kuririn e a Bulma são os amigos mais próximos, né? Do Goku, são praticamente irmãos dele, né? Por assim dizer. Tem um adulto que tem um vínculo com eles, que tem uma responsabilidade, e dentro da lore que foi feita pra ele no Super, cabe ali, porque ele é um policial, e ele é um policial importante, inclusive, ele tem uma equipe que ele agencia ali em campo. Eu achei muito da hora, e eu espero que daqui pra frente Dragon Ball Super eles trabalhem mais isso. Eu acho que sagas maiores, personagens sem ser Goku e Vegeta tem que ter
algum destaque, e se eles não têm milhões de transformações, eles têm que se destacar de alguma outra forma. O Mestre Kami é por toda a sabedoria dele, o Kuririn é pela criatividade, o Piccolo resgatar algumas coisas que foi trabalhada no filme, né, dele ficar grande, que inclusive o Kuririn que deu essa ideia, justamente que eu falei do Kuririn ser estrategista. Esses problemas menores, o Goten e o Trunks serem mais jovens, o Goten e o Trunks está ali para resolver, e eu espero que tenha mais destaque para outros personagens como Yantia, Tenshinhan, Chaos. Seria como trabalhar o universo da Marvel e da DC. Por exemplo, a gente tem as histórias da Liga da Justiça, que eles estão se juntando com Darkseid para enfrentar o Anti-Monitor. E tem um outro arco, que é o Batman procurando um batedor de carteira. Eu tô pegando pesado, mas sei lá, pegando um chefe de quadrilha, tá ligado? Um chefe de quadrilha. E o Anti-Monitor tá numa escala assim bem diferente. A gente pode ter coisas com escala maiores, escala menor, trabalhar personagens em núcleos menores, porque Dragon Ball tem muito personagem, e muito personagem querido pelos fãs, não só por mim. Por mais que seja a minha opinião, acho que muita gente vai concordar comigo que tem outros personagens legais pra trabalhar, e nem tudo é estourar aqui e ser pica. O Super inclusive trabalha isso, o Mestre Kami, principalmente na versão do mangá do Torneio do Poder. Por mais que eu prefira na maioria das coisas o anime no Torneio do Poder especificamente, isso é um ponto pra mim muito melhor no mangá do que no anime, que é o Mestre Kami mostrando o princípio do instinto superior e falando que o Goku se perdeu nesse lance de poder de luta, que isso era uma vibe do exército do Freeza. Os Saiyajins tinham isso porque fazia parte do exército, eles só enxergavam o poder de luta. A Terra era arte marcial, e isso ajudou muito a salvar a bunda dos terráqueos em muitas coisas. Mas enfim, eu acho que deu pra eu divagar bastante aqui sobre esse arco. E só pra finalizar, né, que eu falei ali do Pilaf e tal, o Pilaf agora, ele tá trabalhando ali na Corporação Cápsula, né? Então deram alguma coisa pra eles fazerem, além dele ser a porra de um alívio cômico muito ruim, que pra mim ele nunca foi um bom alívio cômico, não gostava dele nem quando era criança no clássico, e trouxeram esse pesadelo de volta pra mim no Super. Mas eles conseguiram amadurecer o Pilaf e o Shu também, não só a Mai. A Mai já vem sendo trabalhada desde o arco do Black pra ser alguma personagem ali que vai além de ser a capanga aleatória do Pilaf ali, porque a Mai, no clássico principalmente, se sustentava muito mais pelo design dela do que por personalidade, que era zero praticamente, tá ligado? E então o Pilaf tá ali trabalhando na Corporação Cápsula, então ele tem certa importância, porque ele sempre foi mostrado como um gênio tecnológico, tecnológico, eu ia falar tecnicológico, porque dicções, né? Dicções, carai, tá foda hoje, tá foda. É o calor, velho, é o calor. Por isso que eu tô com esse coque aqui, essa camiseta do Brasil. Que nem no meu react. Vai sair 30 milhões de react comigo com essa camiseta, porque tá um calor do caralho pra eu botar camisa, velho. Mas, enfim. O Shu ali, ele teve uns diálogos, então deram alguma coisa pra ele fazer também. Além dele ser um cachorro ninja falante. E a Mai, né, como já tá sendo trabalhada desde o arco do Black, ela foi muito importante, né, ali na captura, né, do Edo e tal. E pelo menos a princípio, que era uma coisa que tava me incomodando muito, que eu tava vendo as artes, né, dessa nova saga, eu falei, cara, é sério que a Mai colegial, o rolê vai ser isso? Vai ser uma mulher da idade da mãe do Trunks ali, brincando de escolinha juvenil com o Trunks ali, tá ligado? Isso é uma vibe meio errada. Só que fica claro ali que o interesse é muito mais do Trunks. O Trunks flerta muito mais com ela do que o contrário. Então me incomodou menos, mas ainda me incomoda porque eu acho um rolê muito estranho. O do futuro tranquilo, porque o do futuro deve ter uns 30 anos já, mais ou menos. Ah, mas tem uns 60 e pouco, mas foda-se, o do Trunks tem ali seus 30 e porrada já, não é tão estranho. É outro contexto, já se conheceram adulto. É um Mad Max do inferno, tá ligado? É uma outra vibe. Agora ali, cara. Mas a Bulma colocou a Mai ali
pelo menos a história diz isso, mas pra ela tomar conta do Trunks, sei lá, não sei não, velho. E tem toda a vibe, né, dela ser mega madura, por que será, né? Mas eu achei interessante de que ela fez coisas ativamente ali, né, no arco. Era algo que a Bulma sempre fez, né? A Bulma nunca foi uma guerreira, né? Mas Bulma é mais importante do que parece, inclusive. Isso é um bom tema para outro vídeo, mas agora sim eu acho que eu abordei tudo. Se eu não comentei de alguma coisa específica, vocês podem comentar. Lembrando que eu não sou o dono da razão, e os vlogs, principalmente quando eu falo de alguma obra que eu gosto, seja de música, anime, filme, qualquer coisa, é só minha opinião e tá aberto a conversas, jamais discussão, porque a comunidade aqui, todo mundo bacana, não tem criança aqui, é todo mundo gente da hora. Por mais que a zoeira role de vez em quando, o respeito é da hora. Então, se eu esqueci algum ponto aqui, comenta aí embaixo. Se vocês gostaram do vídeo, comenta também. E novamente agradecendo a galera que tá entrando no canal, a galera que tá acompanhando as lives na Twitch, que tá seguindo a Ana Cruz tanto aqui no YouTube quanto nas outras plataformas, tá seguindo a minha, Ana Cruz, e os demais envolvidos nas suas redes sociais também. Eu não falei no início do vídeo, mas a gente tem o servidor do Discord também. E obrigado para quem pode contribuir financeiramente, lembrando que isso obviamente não é obrigatório, mas é principalmente com a ajuda de vocês que eu consigo manter esse trabalho aqui com a frequência, melhorando cada vez a qualidade técnica do trabalho musical e dos trabalhos visuais, né, por assim dizer. Mas é isso, gente, muito obrigado, até a próxima e valeu!